Eu já desisti da minha clínica. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela Purri, eu sou biomédica esteta e esse é o meu canal. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês porque a gente sempre vê pessoas muito grandes postando das conquistas grandes e a gente esquece de olhar para as nossas pequenas conquistas ou às vezes a gente não consegue nem enxergar essa pequena conquista, né? Então eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como foi que eu desisti da minha clínica, eu realmente desisti dela, fiquei uma semana de portas fechadas e foi um auê na minha vida toda, então vem cá que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu não tenho uma história muito triste pra contar pra vocês. Quem me conhece no Instagram já sabe que meu pai me ajudou a abrir a minha clínica, então eu não tive certa dificuldade com isso. Mas eu tive muita dificuldade na captação de pacientes. Eu achava que eu só ia captar pacientes se eu tivesse um tráfego pago, então a gente pagou durante 1 ano e meio de clínica, R$3.000, passei por 5 empresas e nenhuma delas me deu resultado. E quando eu falo nenhuma delas me deu resultado, gente, não é que, ai, nossa, me deu 5 pacientes. Não, se a empresa pelo menos se pagasse os meus custos e pagasse os custos da empresa, tudo bem. Teve 2 meses que pagando o tráfego pago, a minha clínica ficou de portas fechadas. Então isso é frustrante pra quem tá começando, porque a gente começa a abrir a clínica e acha que no mês seguinte é milionária. Isso não acontece e eu fiquei mais de 1 mês, eu acho que foram 2 ou 3 meses de portas fechadas, eu não tinha paciente e eu não conseguia captar os pacientes do tráfego pago porque chegava muita pessoa curiosa, às vezes a pessoa nem entendia o que era, clicava e achava que era uma coisa e era outra, então eu fiquei muito decepcionada e chegou a gota d'água pra mim com mais ou menos 1 ano e meio de clínica. Então eu conversei comigo mesma, eu e os meus divertidamente ali, a gente conversou e eu cismei que eu queria fechar a clínica, por mais que me doesse, mas aquilo estava me adoecendo, porque eu fiquei com um hiperfoco muito grande em fazer a clínica dar certo e quanto mais a gente nada contra a maré, mais cansada a gente fica, né? Então eu fiquei com um hiperfoco muito grande em fazer a clínica dar certo, eu estudava todos os dias, eu gravava todos os dias, eu postava todos os dias, eu estava o dia todo nas minhas redes sociais postando e tentando captar pacientes, de uma maneira errada, mas era a maneira que eu sabia, né? Então, eu fui tentando fazer tudo do jeito que dava. E aquilo estava me adoecendo e eu falei, não quero mais, fecharei a minha clínica. Até aí, ok, porque foi uma decisão de fechar a clínica. Chorei muito com isso, mas eu pensei, não posso ficar sem trabalhar, eu tenho que dar um jeito. Eu estava indo para São Paulo e eu decidi abrir uma loja de roupas, eu já estava decidida comigo mesma. E coincidentemente, a minha cunhada também estava decidida com ela a abrir uma loja de roupa. Então, como eu já estava indo para São Paulo, a gente uniu o útil ao agradável, criamos a Uzi GR, que hoje é loja de bijuteria, mas ela começou como uma loja de roupa. E quando eu vi o meu desgaste para fazer a Uzi dar certo, eu pensei, eu não quero me desgastar com isso e não me desgastar com a minha clínica. Então, eu vou reabrir a minha clínica, eu vou com calma, eu vou dar tempo ao tempo, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Então, depois de uma semana de portas fechadas e só focando na Uzi, eu vi que é difícil crescer em qualquer âmbito, né? Qualquer negócio que você seja empresária, que você tenha que, empresária, autônomo, do jeito que vocês se identifiquem hoje, que você tenha que suar para fazer aquilo dar certo, isso vai demorar e isso é qualquer negócio. Então, eu achei que vender roupa ia ser muito mais fácil, porque a roupa se vende sozinha, a roupa tem um ticket médio menor, mas o que eu sei vender é a harmonização facial e isso a gente aprende ao longo dos anos. Quando eu decidi que eu ia fechar a clínica, eu estava fazendo uma mentoria. Na verdade, assim, eu estava fazendo uma mentoria que foi uma virada de chave na minha vida. Foi aí que eu comecei a aprender a vender pelo Instagram, que eu comecei a dar um start mesmo na minha vida. Tanto que eu fiz dois meses seguidos, eram 6 meses, 3 meses uma, 3 meses a outra, então eu fiz 6 meses de mentoria. Ela me deu um start muito, muito grande e me ajudou muito, né, no crescimento da minha clínica. Quando eu tive esse surto de querer fechar a clínica, eu estava em uma mentoria, tá? Pra aprender a vender, a postar no Instagram, saber o que eu tinha que fazer, porque eu tava me sentindo meio perdida, porque eu fazia e não saía do lugar, então alguma coisa eu tinha que fazer. E eu lembro que quando eu falei isso pra minha mentora, eu falei, olha, eu tô pensando em fechar a clínica porque eu não vejo resultado, eu quero abrir uma loja de roupa, a loja de roupa eu vou abrir, independente se eu fechar a clínica ou não, porque eu queria ter alguma coisa só pra esfriar a cabeça, e eu achei que abrir um novo negócio seria esfriar a minha cabeça. E aí ela olhou pra mim e falou comigo, eu espero que a sua loja de roupa dê errado. Você é harmonizadora, Rafa. E aquilo
Eu fiquei parada pensando, e na hora eu pensei, eu sou o que eu quiser ser, gata. Se coloca no seu lugar. Mas eu sou harmonizadora. O que eu sei vender é harmonização facial. Eu sei vender embelezamento, eu sei vender saúde, eu sei vender isso. Não adianta querer fazer outra coisa. E quando eu vi o meu desgaste muito grande para fazer a uso e dar certo, eu quis fazer a minha clínica dar certo. E depois disso, que eu comecei a olhar pra minha clínica com mais leveza, porque às vezes a gente se olha tanto, se cobra tanto, que eu comecei a fluir. Eu saí do lugar que eu tava, que eu não gostava dele, eu detestava a clínica que eu tava antes, ela era muito pequena, não tinha janela, então assim, eu inventei todos os defeitos possíveis pra não gostar dela. Achei um novo lugar, decorei do jeito que eu quis, fiz tudo do jeitinho que eu sempre sonhei. E as coisas foram fluindo quando eu comecei a levar a minha clínica com mais leveza. Então, o que eu posso falar pra você hoje, que tá pensando em desistir da sua área, independente se é harmonização facial, se você tem uma loja de roupa, de bijuteria, se você tem um açaí, qualquer coisa que seja, comece a levar as coisas com mais leveza. Eu sei que é fácil falar, porque no início eu falei pra vocês assim, eu sempre tive apoio. E algumas pessoas não têm, não dá pra levar com tanta leveza assim. Mas não se cobra tanto. Eu acho que quanto mais a gente se cobra, mais a gente afunda, porque a gente acha que tá fazendo coisa errada, a gente começa a fazer uma campanha em cima da outra, a gente começa a atropelar as coisas e não sai do lugar. É isso, gente. Essa foi a história de quando eu fechei a minha clínica por uma semana. Gostaram? Clica muito em inscrever-se aqui embaixo. Já me segue lá no meu Instagram, é doutora Rafaela Purri, e até o próximo vídeo.